Esta semana, em cima da mesa, está um tema que já abordámos algumas vezes no nosso programa, as consequências da doença de Alzheimer na continuidade dos diversos processos penais abertos contra Ricardo Salgado. A defesa do ex-líder do BES voltou à carga, desta vez na Operação Marquês, com um requerimento nos últimos dias que defende a extinção do processo contra Ricardo Salgado. Isto num caso em que o ex-líder do BES está a ser julgado por 11 crimes, 3 de corrupção, 8 de branqueamento de capitais. Os advogados de Ricardo Salgado alegam que existe um facto novo, o Estatuto de Maior Acompanhado, que foi concedido por um Tribunal Judicial de Cascais e que comprova que o ex-líder do BES está incapacitado. Agora, a juíza Susana Seca deu 10 dias ao Ministério Público e aos restantes arguidos para se pronunciarem e só depois tomará uma decisão. Paulo Saragossa da Mata, começamos este programa por si, já analisou várias vezes este tema connosco, se bem me recordo, concorda com todos os juristas que o Observador tem contactado nos últimos anos. Não é possível o arquivamento do processo contra Ricardo Salgado porque a lei não o permite. Mas este alegado facto novo, o Estatuto de Maior Acompanhado, faz com que o Paulo possa mudar aqui de alguma forma a sua opinião? Sim. Olá. Faz-me mudar a opinião, mas nem é tanto o facto de haver um Estatuto Maior Acompanhado. Faz-me mudar a opinião porque eu tenho continuado a estudar esta matéria e tenho estado a ver quais são as soluções mais homogéneas em termos de jurisprudência, mas também de disposições de outros países, nomeadamente a Holanda e a Itália. Eu penso que o processo pode ser arquivado a partir daquele momento em que temos uma incapacidade que seja absolutamente irreversível. Ou seja, se, eu hoje distingo, se o estado de incapacidade no momento do julgamento ainda for reversível, medicamente admitido como reversível, nessa circunstância o processo deve-se suspender. Nos outros casos, deve-se extinguir. Tenho bons fundamentos, penso eu, para este entendimento. Vamos agora. E penso que o principal não é o da raiz, que já tinha, que é realmente julgar uma pessoa que não está em circunstâncias suficientemente capazes de se defender. Não é justo, era o mesmo que estarmos a julgar uma coisa, não é? E não uma pessoa. Mas mais do que isso, é que a própria lei portuguesa não impede que isto aconteça. Não impede. Pegando na nossa lei com uma interpretação atualista e também com uma interpretação de teleologia, de substância, eu chego a essa circunstância. Porque é que eu digo que o Estatuto Maior Acompanhado para mim aqui é pouco relevante? Não precisa de estar declarado esse Estatuto. Precisa que esteja medicamente certificada a incapacidade. Diria eu, total ou quase total. Então, e perante essas conclusões a que chegou agora e esses novos dados, o Tribunal deve extinguir o processo contra Ricardo Salgado? Para responder a essa pergunta, deixe-me dizer só isto. Eu sou advogado de outro arguido nesse processo. Certo. E a minha opinião não tem nada a ver com a situação em concreto desse processo. Portanto, vou dizer o que penso. Eu acho que sim, que deve extinguir, porque estamos perante uma situação de demência essa irreversível. Portanto, não há qualquer expectativa de que isto melhore. E manter o processo vivo contra Ricardo Salgado numa situação de suspensão seria uma ficção, uma pura ficção jurídica. Aliás, totalmente incompatível com os princípios do direito e do processo penal. Luís, concordas? Não concordo. Em primeiro lugar, devo dizer que o Paulo Saragossa da Mata mudou radicalmente de opinião. Nós aqui no programa já o ouvimos várias vezes e, por exemplo, recordo-me que uma delas o Paulo chegou a dizer, sem dúvida, que Ricardo Salgado ficará com cadastro. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não. Portanto, houve aqui uma mudança radical de opinião, mas já lá vamos. Já agora vou explanar o meu ponto de vista, que não é um ponto de vista, obviamente, de um jurista, que eu não sou jurista, é um ponto de vista de quem acompanha este processo, de quem acompanhou, de quem falou ao longo dos anos, que este assunto de Ricardo Salgado não tem só a ver com Ricardo Salgado, tem a ver com a forma como a Administração da Justiça olha para uma realidade da nossa sociedade. Que, seja ela neste caso ou noutro qualquer. Como noutro qualquer. Claro. Infelizmente, esta realidade das doenças, das demências, está-se a alastrar e cada vez mais pessoas vão ter este tipo de doenças. E, portanto, é muito importante que a Administração da Justiça tenha a mesma bitola para avaliar estes casos. Bem, portanto, começo por aí. E há casos anteriores da jurisprudência portuguesa que está resolvido com esse. É uma situação que é realmente um caso muito importante e por isso é que nós aqui no Justiça Cega temos dado muita importância. E, portanto, dito isto, em primeiro lugar, a lei é igual para todos. Okay? É o princípio que é, para mim, é estruturante enquanto cidadão. Em segundo lugar, não há memória. Uma coisa é ter sido suspenso, outra coisa é ter sido extinto um processo em curso contra uma pessoa, um arguido que
que desenvolveu uma doença de Alzheimer durante o processo penal. Em terceiro lugar, é importante dizer o seguinte: este arguido estava são no momento em que praticou os crimes. Ou seja, não é inimputável e, portanto, só desenvolveu a doença vários anos depois da prática dos crimes, dos processos já estarem em andamento. Logo, ele é imputável. Ricardo Salgado é claramente imputável. Daquilo que eu tenho falado com juízes, com procuradores, com advogados, inclusive com o próprio Paulo Saragossa da Mata, isto é um argumento que a defesa de Ricardo Salgado está constantemente a alegar publicamente. É irrelevante se o arguido fala com o seu advogado ou não. O arguido não faz a sua própria defesa. É representado por um advogado que faz a sua defesa em seu nome e com as provas que existem no processo. Isto é uma questão que também é muito importante. E todas as decisões judiciais têm sido unânimes neste ponto. Em relação ao recurso de Ricardo Salgado. É em relação ao recurso de Ricardo Salgado. Só há uma decisão que é importante e que não tem nada a ver com a extinção do processo, não tem nada a ver com a suspensão do processo, tem a ver com a suspensão da pena. Foi uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que é uma das últimas decisões sobre esta matéria e que tem uma novidade, que é abre a porta à suspensão da pena. Sim, mas essa decisão parte de uma posição de princípio, de uma petição de princípio. Mas deixa-me só dizer uma coisa que é importante. Não tem nada a ver com esta realidade, para os nossos ouvintes perceberem. Não tem nada a ver com esta realidade que o Paulo está a defender, passou a defender, e que a defesa de Ricardo Salgado está a pedir, que é simplesmente extinguir o processo. E, portanto, nunca... Uma coisa é ser julgado e ter uma pena, outra coisa é cumprir essa pena. Com certeza. Ou seja, o processo não deixa de existir para Ricardo Salgado. Isto tem consequências na própria Operação Marquês, consequências gravíssimas para os restantes arguidos. Os restantes arguidos vão beneficiar com isso. Já nem vou falar do caso, deixa-me só terminar, já nem vou falar do caso do Universo Espírito Santo. Isso vai ter consequências gravíssimas no próprio processo e vai ajudar imenso os outros arguidos. Não nos podemos esquecer que Ricardo Salgado, no que diz respeito aos processos contra nacionais, foi considerado culpado na esmagadora maioria deles. E há factos que estão assentes, já como sólidos, que realmente são gravíssimos. A falsificação da contabilidade e depois o prejuízo económico que a falência do BES teve na economia portuguesa e, além do mais, o prejuízo que teve para milhares de clientes do Banco Espírito Santo. Portanto, extinguir o processo do Banco Espírito, o processo contra Ricardo Salgado, é uma machadada na credibilidade da justiça portuguesa terrível. Eu não sei como é que a justiça portuguesa se vai recuperar desta matéria. E só para terminar, o meu ponto é só este. O meu ponto essencial é este, que é, eu ao longo destes anos tenho falado com muitos juristas sobre esta matéria, vários colegas do Paulo, vários advogados, falaram de clientes que entraram no estabelecimento prisional com doenças degenerativas. Com doenças degenerativas e lá ficaram. E só saíram depois de já estarem num estado completamente, realmente inadmissível. Agora, qual é o meu ponto? O meu ponto é, a jurisprudência vai se alterar só porquê? Porque é Ricardo Salgado, porque tem um poder socioeconómico, porque é o seu advogado que tem acesso aos mídias e está constantemente a fazer operações de marketing. É esta a principal razão porque a jurisprudência pode ser alterada. Isso é também mais uma machadada na credibilidade da justiça portuguesa. Já percebemos, Paulo, que não concordamos. Deixa-me só aqui colocar também mais uma não questão. Nenhum destes argumentos tem procedência, é preciso ver. Não é? Pelo que percebo do seu raciocínio, Paulo defende que a jurisprudência deveria evoluir no sentido de permitir o arquivamento deste tipo de casos, seguindo uma lógica jurisprudencial norte-americana, no sentido em que a incapacidade do arguido gera a extinção do processo. Mesmo que a lei portuguesa não permita isso, o Paulo considera que a jurisprudência deve ir mais à frente, andar mais à frente e permitir o arquivamento. É isso que... E há muitos argumentos para isto, e estes que o Luís diz não existem sequer. Bem. Nem existe a situação que o Luís está a pôr. Em primeiro lugar, existem para a maior parte dos portugueses. A administração da justiça tem que ser percepcionada pelos portugueses, tem que ser compreendida. Não, vamos ver uma coisa. É uma coisa que os juristas não A jurisprudência, em todas as áreas do direito, no direito penal, no processo penal, evolui. Não é? Só os burros é que não mudam. Ponto final. Em segundo lugar, temos tido várias abordagens desta questão, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, defendendo uma solução que até já esteve mais claramente na legislação, no Código de 29. Era muito mais claro o Código de 29 sobre isto. A tradição pátria, como se costuma dizer, já ia no sentido de dar relevância à demência no momento do julgamento. Depois temos a mesma evolução a acontecer em várias partes do mundo. Isto só mostra uma coisa, só mostra que estamos a dar cada vez maior dignidade à saúde mental e ao estado da saúde mental. Terceiro lugar, eu não posso, hoje em dia, julgar
pedras, coisas, animais, e na Idade Média podia. Também havia penas infamantes, hoje em dia não há. Isto foi uma lenta evolução. E muitas vezes o que nós temos é a evolução, primeiro da área da doutrina, das decisões dos tribunais que vão à frente e depois o legislador vem por trás fazer evoluir a lei. É assim que o direito funciona. E para que os portugueses que nos estão a ouvir, e os estrangeiros que nos estão a ouvir, não tenham qualquer dúvida, repare, a morte de um arguido não prejudica nem beneficia ninguém. Ou melhor, pode prejudicar ou pode beneficiar alguém. Agora não é por força disso. O processo contra o arguido. Precisamente. Então, é óbvio, se o Sr. Dr. Ricardo Salgado, em vez de ter ficado demente, tivesse morrido em 2019, não havia processo do Universo BES? Mas isto faz algum sentido, Luís? Não faz sentido. Pode beneficiar e pode prejudicar. E eu até digo uma coisa. Socialmente, emocionalmente, psicologicamente para os juízes, até prejudica os outros arguidos. Porque em todas as situações nós temos uma graduação das penas afinal. Se falha o primeiro arguido, que era quem mereceria a pena mais alta, em regra é assim que acontece, é óbvio que sobram os restantes. Por quem lançar o anátema. Portanto, não beneficia nada. Quando o processo contra o principal arguido porque ele faleceu, a culpa é sempre do morto. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Não vai nada ser. Não vai nada ser. Mas esta distinção, Paulo, que o Luís faz entre o que é o julgamento em si e o que é a execução da pena faz sentido? Explicar. Não faz sentido também. E quando fiz evoluir o meu próprio pensamento a dizer que deve haver a extinção do processo, porque seria uma ficção jurídica, salvo se for reversível a situação, parte de uma lógica, eu diria que é um ovo de Colombo. É um ovo de Colombo porque se eu considero, e não posso deixar de considerar, que é preciso estar stand to fit trial para poder haver um due process of law, utilizando duas expressões anglo-saxónicas, eu não posso condená-lo porque sei que não há um due process of law e porque ele efetivamente não se pode defender. Há aqui uma coisa que o Luís disse que não é verídica, isto toda a jurisprudência aceita. Toda a jurisprudência, toda. Temos de ter um arguido capaz de se defender. E não há defesa por outra pessoa. O processo civil é diferente do processo penal. No processo civil... Mas tu próprio que disseste, o advogado, tu próprio disseste em ONU, aqui na Rádio Observador, que o cliente faz a sua defesa, desculpa, o arguido faz a sua defesa através do seu advogado. E faz. Mas ele nem consegue instruir os advogados. Mas isso não é mesmo como nós não temos o mesmo sistema que o sistema americano. Tu próprio disseste isso, eu estou-te a citar. Eu acabei de dizer que só os burros é que não mudam, não é? Só os burros não mudam de opinião. Uma coisa é virar a casaca. Não há aqui virar a casaca. Não disse nada. Uma coisa é os burros não mudarem de opinião. Outra coisa é virar a casaca. Não podemos é ser completo. Não podemos é ter palas nos olhos e não ver a realidade. Não, tu viraste a casaca. Que é o que estás a fazer. Viraste a casaca. Ainda por cima estás a dizer que os outros arguidos são beneficiados e que o homem vai ficar maravilhoso e que isto é uma tragédia e uma machadada na credibilidade. Não é. Então na Holanda a justiça não tem credibilidade. Os tribunais só estão a mudar porque é Ricardo Salgado. Quem faz a opinião pública? Houve casos de pessoas que entraram demenciais. Eu sei perfeitamente o caso a que estás a referir. Aliás, não é um caso demencial. Não. Eu acho que estás a lembrar. A comunicação social não prestou atenção. Não, sobre esse tema nunca falei. O outro caso. Os advogados nunca falei sobre esse caso. Atenção sobre isso. Nunca falei sobre esse caso. Só chamaram a atenção sobre os arguidos que realmente. Não, este argumento dos outros arguidos. Deixa o Paulo. Este argumento que os outros arguidos são tratados de uma maneira e o Ricardo Salgado de outra maneira. Estão sempre a falar da defesa dos direitos humanos. Mas eu nunca tomei posição pública sobre o caso que o Luís está a dizer, que não é demencial. É uma questão de doença física grave. Estou a falar de doenças demenciais. Eu sei do que estás a falar. Estás a falar de um caso em específico, não é? Em que o arguido entra de fraldas na prisão, não se conseguia ter nenhuma... não conseguia garantir-se a saúde. Eu não vou falar do caso Engenheiro Penedos. Não era disso, não é disso que eu estou a falar. Não tens outro. Há mais casos, sim, senhor. Há casos de pessoas desconhecidas. Está bem, mas casos de pessoas desconhecidas. Então permite-me dizer uma coisa. Ainda bem. Comuns, é disso que eu estou a falar. Ainda bem que não... Mas aí quando é que se mudaram o regime das escutas telefónicas? Foi por causa de processos judiciais concretos, não é? Claro. E como é que se fez a mudança? In malam partem, contra os arguidos, em que agora toda a gente faz escutas telefónicas, não sei quantas entidades, e dão uma avalia às escutas telefónicas. Não, estou a dizer a mesma coisa. Evolui a legislação à medida que evolui o caso concreto. E se o Dr. Ricardo Salgado permitir que o sistema judicial fique mais justo, então devemos dizer uma coisa, por mais que seja responsável por uma coisa. Que o sistema fique mais justo é uma ironia tramada. Não é. São os casos concretos que permitem, e o dele irá permitir isso. Aliás, ele permitirá tanto que o sistema judicial seja tão justo que já foi condenado a contraordenações de milhões de euros que nunca pagou. Esse é outro argumento que não tem nada. É uma ironia. Esse é outro argumento que não faz sentido. Estamos já quase no final do nosso tempo. Mas este argumento não faz sentido, Luís. A sério, não faz. A responsabilidade contra a ordem nacional ou
civil não é penal, são coisas diferentes. Não tem nada a ver com isso. O Luís não está a prestar a diferença às coisas. Com o cumprimento das sanções. Não. Mas qual o cumprimento das sanções? Como eu expliquei ao Luís, nós não podemos estar a aplicar uma pena, a condenar uma pessoa que não está fit to stand trial. Não podemos. Não é? Luís Rosa, só para terminarmos, o que é que parece esta ideia da jurisprudência abrir uma porta que não é clara na lei e permitir o arquivamento dos casos de Coimbra já abre esta porta? Eu digo daquilo que me parece que será... Doutor Damião da Cunha, daquilo que será... o juiz está a dizer que falou com muitos juízes. Não, espera aí. Temos obra publicada de um juiz a defender o contrário do que o Luís diz. E ele diz, os juízes... Não, quais juízes? Não é? Quais juízes? Todas as decisões foram tomadas no âmbito do... Claro, no século XVIII as decisões eram diferentes do XIX. A defesa de Ricardo Salgado está a alegar esta matéria há anos e já teve imensas derrotas em todos os processos. E digo-te hoje... Ricardo Salgado tem muitos processos judiciais. Mas numa visão retrospectiva, ainda bem que a defesa de Ricardo Salgado fez. Muito bem. Eu só posso constatar que tu viraste a casaca. Isso em primeiro lugar. Para concluirmos, Luís. A questão que me parece que respeita os direitos humanos, que respeita a situação atual de Ricardo Salgado, que não há dúvida nenhuma que Ricardo Salgado tem a doença de Alzheimer. Isso já foi dado como certo por perícias médicas. Esta questão do Estatuto Maior Acompanhado não traz nenhuma novidade nesse contexto. Existem perícias médicas nos diversos processos judiciais contra Ricardo Salgado que atestam que tem doença de Alzheimer. Isso não está minimamente em questão. Agora, a lei deve ser aplicada da mesma forma a todos os cidadãos. E, portanto, já foi aplicada a outros cidadãos neste sentido, que será condenado, terá cadastro criminal e cumprirá a pena ou em casa ou num hospital-prisão. Em casa, parece-me que é a situação mais humana e que respeita mais os direitos humanos de Ricardo Salgado. Agora, é fundamental que Ricardo Salgado tenha cadastro. Isso parece-me claro. Era esta a opinião de Paulo Saragossa da Mata, que aparentemente mudou. Só uma última nota. Eu não mudei a minha opinião. Nós tivemos durante séculos a condenação, como disse, de coisas e de animais. E de mortos. Havia condenação de mortos. Se eu propusesse essa lei hoje em dia, o Luís acharia ao máximo, porque ficaria com cadastro. Não acharia nada disso. Então, claro, é o que estás a dizer. Nós estamos a condenar uma pessoa que está uma coisa... Até te estou a citar. Estás-me a citar... Não tenho culpa que tenhas mudado a opinião. Eu não mudei a minha. Mas lá está o que eu estou a dizer. Há que mudar a opinião e há que fazer evoluir a jurisprudência e a lei. Mesmo que seja doutrinalmente. Paulo Saragossa da Mata, muito obrigado. Está de regresso na próxima semana para mais um debate com o Luís Rosa. Este Justiça Cega fica por aqui. Eu sou o Luís Soares. Até para a semana. Até para a semana.